Como o nome desse episódio é Você Precisa Criar Repertório e Parar de Nadar no Raso, eu decidi que eu ia sair, do meu ambiente. Quem me assiste sabe que eu tô sempre lá no meu escritório e tudo mais, que é o meu cenário oficial, e tô sentada no chão da minha sala para bater esse papo com vocês. Bom, eu sou a Laire, fundadora do Hábitos que Mudam, quem fala com você todas as segundas no Muito Além da Checklist, e escritora do livro Rotina Criativa e Hábitos que Mudam. Eu tô vindo aqui nesse início de maio para trazer uma mensagem que eu acho que você precisa. E eu vou conectar 2 vídeos, mas antes de fazer isso, eu quero muito que você já curta esse episódio e deixe um comentário ao final, porque é sempre bom saber o que vocês pensam e se isso aqui que eu tô trazendo faz sentido aí pra você. Mas vamos lá. Eu assisti um vídeo recentemente da Jujutsu, que era ela falando sobre a vida põe situações pra gente. A vida é o que tá acontecendo, a vida é um fluir, o que acontece agora foi a vida que botou pra gente. E aí ela fala, tudo que a gente movimentou, a vida também está se comunicando com a gente. À medida que a gente se comunica com a vida, se a gente parar e perceber, nada acontece de uma forma aleatória. E assim, eu falando, acho que talvez não faça tanto sentido, mas eu vou tentar achar esse vídeo e botar no link. Se eu não achar, procurem, sabe? Vão no YouTube e procurem. Mas, basicamente, na hora que eu assisti esse vídeo, ele falou muito comigo que se a gente estiver atento, se a gente estiver percebendo, se a gente decidir perceber agora, inclusive, e fizer uma autoanálise do que rolou com a gente, vai fazer sentido. Se percebermos que, no caso, quem tá aqui há muito tempo sabe, mas vamos lá. Eu fui assaltada há 2 meses. A partir desses 2 meses, eu botei o Gael no transporte. Ser assaltada não era parte da vida, mas aconteceu e eu botei o Gael no transporte. A partir do momento que eu encontrei alguém pro transporte, que já era algo que eu queria há muito tempo, eu percebi que eu tinha tempo livre na minha vida e que com esse tempo livre eu conseguia incluir horários da mentoria, mas eu só percebi porque eu me comprometi em olhar esse tempo estando presente nele, em olhar como a vida estava acontecendo, que talvez eu não teria me dado conta se eu estivesse no celular. Se eu tivesse presa no scroll naquele momento que eu ganhei, praticamente 40 minutos a mais no meu dia, a partir do momento que eu botei o Gael no transporte, porque a moça passa bem mais cedo. Eu poderia voltar, sentar no meu sofá, depois de agilizar minha vida e ficar no telefone, meia hora a gente nem percebe. Mas eu decidi olhar e falar, o que eu posso fazer com isso aqui? E, cara, parece bobeira, mas eu tenho agora de 12h15 até 1h um tempo mais livre. Isso não faz sentido nenhum, mas eu acho que é um olhar atento para isso que a Jujutsu falou de a vida tá se comunicando comigo e a partir dessa comunicação eu consigo fazer. Aí, eu tô lendo esse livro aqui da Bruna, simplesmente maravilhoso, é Tempo de Morangos, E assim, ela faz várias reflexões de livros. E o começo do primeiro, acredito, capítulo é preciso sair da ilha para ver a ilha, de Saramago, essa frase. E é muito esse olhar. E o porquê eu quero falar disso com vocês hoje. Quando eu comecei a pensar nesse episódio, falar sobre repertório e pra gente parar de nadar raso, eu queria dizer o seguinte, sempre que eu trago temas para esse podcast, tem muito a ver com aquilo que eu venho pensando há mais tempo, tem muito a ver com o fato de eu estar sentindo essas situações, de eu estar passando por elas, mas antes de trazer para vocês, liguei o ar para quem tá me assistindo, eu definitivamente amadureci dentro de mim essas ideias. Quando a gente fala de repertório, a gente precisa entender que repertório é diferente de referência, Repertório é aquilo que você constrói, é o que você acumula, que cria a tua bagagem, que cria o teu capital social e cultural, sabe? Já a referência é aquilo que a gente pega e cria como referência, sabe? Eu, por exemplo, grifei várias partes do livro, tá mais pra cá, aqui, de coisas que eu quero fazer de post no Hábitos e que são referências do livro da Bruna. Mas o repertório vem muito com base na nossa vivência, vem muito com base no nosso conhecimento e muito com estarmos presentes na vida e não estar vivendo tudo de forma automática. Aí eu quero muito pegar no teu pé sobre isso. Tem uma coisa que eu falo com as minhas amigas, que eu falo com as minhas alunas, que eu troco muita ideia com vocês nos comentários ou até mesmo lá no Hábitos, no Instagram, do tempo que a gente dá para as redes, do tempo que a gente gasta. Mas eu nem vou ser aquela chata que tá sempre criticando o tempo que a gente passa online. Eu vou falar sobre o tempo
num todo da vida. O tempo que a gente dedica para coisas tão triviais, mas triviais de forma negativa e não triviais, exemplo. Cara, se você decidiu que você quer cultivar plantas em casa, sem necessidade nenhuma, simplesmente por achar bonito, é uma coisa trivial, mas que te alimenta. É uma coisa que vai se tornar essencial para você. Agora, tem coisa que não edifica a gente, sabe? A gente faz, eu fiz, você faz, já fez, que às vezes é perceber que você está caindo no limbo, de estar sempre focando no trabalho, de perceber que você está sempre olhando o perfil de um ex, olhando o perfil de uma amiga para você manter ali um sentimento ruim. Você não é uma pessoa ruim, mas você se torna uma pessoa com atitudes ruins a partir do momento que você faz coisas, no caso eu estou falando dessa cegueira de consumir ex, de consumir pessoa que você não gosta, através disso, porque você manda uma energia para a pessoa, você fica com uma energia de comparação com você mesmo, não vale a pena. E aí tem sim a forma que a gente usa as redes sociais também para dar todo o nosso tempo para o scroll infinito. A gente não faz isso nem mais com intenção. E eu já falei isso uma vez, eu quero que vocês entendam muito o seguinte. A gente pensa, a gente acredita que nós consumimos as redes, mas chegou um momento onde as redes consomem a gente. Através do nosso comportamento, eles entendem o que precisam mandar pra gente. Lara, eu treinei o algoritmo. Você treinou o algoritmo para ele te consumir. Ele te consome e te envia o conteúdo que ele sabe que você vai gostar. E você entra, ao invés de abrir um grande repertório daquele assunto que você gosta, você passa a consumir coisas fragmentadas. Você passa a conhecer assuntos ou descobrir novas formas de ver aqueles assuntos com a visão de alguém. Então, não é uma forma, vamos considerar assim, completa, profunda de aprendizado, você descobrir coisas o tempo inteiro pela internet, porque são ideias fragmentadas. Então, o scroll infinito traz pra gente essa... Perdi a palavra, mas como se fosse essa superfície, sabe? Nós estamos sempre na superfície, mas com a falsa sensação de que nós estamos nas profundezas. É justamente esse sentimento que a gente tem que verificar o tempo inteiro. Por aprender muito de cada coisa, por entender um pouquinho de cada coisa, a sensação que nós nutrimos, né, é de que aprendemos demais, é de que consumimos coisas boas, é de que estamos evoluindo, temos bagagem. Mas isso não é profundidade, sabe? Isso é superfície. Você não se aprofunda num assunto em 10 minutos. Você não aprende completamente uma receita em 1 minuto e meio. Não existe isso, mas tudo bem, existe essa forma de conteúdo para você despertar esse desejo. Então, eu tô vendo aqui com esse papo de amiga. Eu até poderia botar esses títulos que estão bombando, como desemborrecer, como você voltar, sabe, energia de gostosa, inteligente e tudo mais, mas eu não vou falar isso. Eu vou te dizer para você construir o teu repertório. E a minha primeira dica para você começar a construir esse repertório, sair dessa coitadolândia e sair dessa sensação de que você não progride, de que você não vai, e começar a se comprometer com a tua própria vida, com a tua rotina. Larissa, eu já sou comprometida? Não, tô falando para você poder estar presente nesse momento da tua rotina, ver o que a tua rotina tá te dizendo. Cara, às vezes você tá tentando encaixar uma coisa que não funciona. E você já criou um repertório. Você já percebeu que se você continuar fazendo isso de tal jeito, no futuro você vai começar a voltar a pedir delivery porque você vai chegar cansada em casa. Enfim, essas coisinhas que a vida tá entregando pra gente, a gente já sabe o destino, mas vamos deixando de lado, botando pra debaixo do tapete. Começa a se comprometer com a tua vida. Se comprometer com a nossa vida é estar atento àquilo e parar de se sentir tão estressada por tudo. Vou dar outro exemplo. Gael, meu filho, tem 8 anos. Eu tô numa fase que eu ando muito estressada, gente. Muito estressada, muito estressada. E às vezes ele tá fazendo só uma coisa de criança. Mas ele tá tão... Uma fase que ele tá tão indomável, ele tá fazendo tudo do jeito que ele quer ao invés de me ouvir. E a gente fica mesmo perdida de saber aonde é uma educação decente, aonde a gente tá passando do ponto, quem é a mãe vai me entender. Que às vezes dá vontade de sair gritando, sabe? O tempo todo. E aí eu fico muito estressada. E eu percebi que eu tô levando toda a brincadeira de criança boba dele como algo que ele precisa ser corrigido.
E eu preciso lembrar que ele só tem 8 anos, então ele tem brincadeiras chatas sim. Ele anda sacudindo coisas pela casa sim. Ele ainda vai ter que ser lembrado que ele tem que arrumar isso várias vezes sim. E sabe quem me lembrou disso? A minha irmã, que é professora. Eu conversando com ela, reclamando, ela é madrinha dele, ela virou e falou assim, tá, nada de novo, eles são meninos. Eles não recebem o comando tão rápido quanto as meninas. Eles têm essa coisa da brincadeira o tempo todo. Essa é uma realidade, Larissa, não é só você. Eu peguei essa informação, trouxe pra minha vida e falei, cara, eu tô me estressando por uma situação que às vezes eu tô sendo tão chata durante o dia que de fato ele tá começando, não tô justificando os abusos dele não, tá? Porque é como se vocês convivessem, né? Mas ele tá começando a me achar tão chata talvez que ele tá sempre naquele lugar de combate. E às vezes é isso, sabe? Se eu continuar nesse caminho, eu vou errar. Eu vou errar mais uma vez. Vai acontecer com que eu vou me estressar na minha rotina, mais ainda, quando ele for para a escola, ao invés de eu voltar animada, eu vou voltar cansada. Ponto. Esse jeito não funciona. Às vezes, o que a gente tem de disponível, né, para o nosso repertório, que a gente tem aí para poder organizar, é perceber, né, o que já acontece, como você pode usar isso a teu favor. Então, eu falei o seguinte, beleza, já que ele demora muito para se arrumar para ir para a explicadora, eu vou começar a negociar com ele. Olha, você quer usar o seu telefone ou seu videogame à noite. Vamos fazer o seguinte, você vai usar à medida que você levanta e se arruma. Já mudou completamente? Não, porque ele é uma criança, ele não é um adulto. Mas a partir da minha vivência, do meu comprometimento com essa vida que eu vivo, eu comecei a criar as minhas próprias estratégias. E isso, gente, é criatividade. Nós precisamos nos concentrar nas mudanças mínimas, simples, para poder entender que nós somos capazes de transformações maiores. Nós precisamos sim enaltecer a nossa insistência em mudar incômodos que parecem pequenos demais, mas que na verdade fazem um grande barulho. E fazer isso é sair da superfície, é ir para as profundezas, é bancar o desconforto, é adentrar esse lugar aí que você muitas vezes pensa, nossa, vou deixar para depois, mas que leva todos os anos da sua vida, ou talvez grande parte da sua vida. Ou talvez momentos onde a oportunidade bateu na tua porta e você estava tão cansada ou tão sobrecarregada ou procrastinando que você não percebeu. E agora eu vou te falar de outras formas de repertório para além de ser comprometida com a sua própria vida. Bom, você é aí uma profissional incrível que está tentando, acredito eu, se manter atenta no mercado de trabalho, ou que você está tentando mudar de área, ou que você está tentando se descobrir de novo. Tá perdida, não sabe o que fazer, cuida de filho, cuida de casa, mas está incomodada. Independente da sua vida, do que realmente te move, do que realmente você vive agora, se você está tentando se descobrir, buscar novas referências, eu quero te dizer o seguinte. Não é só abrir no Pinterest. Eu amo, tá? Mas não é só através do Pinterest que você vai descobrir uma paleta de cores e você vai se achar muito foda porque você tem um senso estético bonito. Sabe? Não é só isso. E ainda tem outro ponto. Esse senso estético que você julga bonito, ele é bonito pra você. Tá? Vamos considerar aqui, ok? Que cada um tem uma coisa. O repertório, ele se constrói com muitas coisinhas. O repertório, ele pode vir de fontes fragmentadas, porque elas vão você vai consumir todas essas fontes e vai criar uma interpretação. E vai ter, na verdade, várias pastinhas abertas aqui para você poder recorrer quando for necessário. Então, se você quer sair desse lugar raso, se você tá se sentindo perdida, amor, vai ficar perdida? Fica perdida, mas fica perdida buscando outras formas de aprender. Tá perdido no teu negócio? Tá sem foco? Beleza, fica sem foco aprendendo, lendo um livro aleatório. Fica sem foco consumindo um caderninho desse. Fica sem foco estudando sobre história da arte. Fica sem foco lembrando do que é o feudalismo. Fica sem foco estudando geografia, olhando o mapa. Fica sem foco fazendo alguma coisa que vai te servir e não olhando a vida dos outros e não gastando o seu tempo da mesma forma. Fica sem foco e bota a tua energia numa coisa que vai te adiantar a vida. Comprometida, porque quando a gente está comprometida, novas possibilidades e visualizações aparecem. E isso é verdade. Eu tô tão cansada, tô tão sem foco, tô querendo fazer isso. E bate papo com a sua amiga, e bate papo com a sua mãe, bate papo com a sua psicóloga, bate papo com todo mundo que você quer bater papo, tentando sugar da pessoa uma solução que só você pode encontrar. Só que a solução, ela não vem num livro, às vezes até vem, ela não vem num podcast, ela vem na sua continuidade, na forma que você cria uma recorrência e cria esse grande repertório. Uma hora você vai chegar.
Uma hora você vai descobrir o seu próximo passo. Uma hora você vai descobrir a sua próxima ação e você vai começar a ficar mais confiante naquilo que você está fazendo. Existem várias formas de você se manter informado. Você pode ler hoje em dia um texto no Substack, você pode abrir o Google Estudos, não lembro como que é o nome, Google Acadêmico, quando eu usava muito, ainda uso, ao invés de você botar tudo mastigado no chat GPT. Volte a fazer o seu cérebro pensar, fazer caminhos, sabe? Porque ele está tão acostumado com informação decodificada, com a informação curtinha, com a informação mastigada, que ele não quer fazer o caminho de quem aprende, de quem cria repertório, e aí você não vira referência em nada. O problema é que, na verdade, você pode até virar referência e criar um conteúdo, criar uma narrativa, criar uma comunicação legal, mas dentro de você, você tá vazia, você tá rasa, porque você aprende, ou você pede para ele mastigar, ou você aprende uma informação curta. Você não sabe mais explicar o sintoma daquilo que você queria evoluir. Então, se você quer construir o seu repertório, identifique diversas formas de aprender muito daquilo que você gosta ou de aprender mais daquilo que você tem curiosidade. Mas não só no Reels, não só no meu podcast. Se você quer falar mais de repertório, por exemplo, vai sim atrás de episódios maiores, além dos meus. Vai sim atrás de livros. Esse livro é muito massa, da Bruna, tá? Vou deixar o link, porque ele cita vários outros livros e vai te dar vontade de ler pela forma que ela conduz. Tanto que ela diz aqui, reflexões sobre livros. E simplesmente isso já diz tudo, sabe? Vai se aprofundar de novo na vida e parar de dar seu tempo para aquilo que vai passar. A tua vida vale mais do que a tela, a tua vida vale mais do que simplesmente essas comparações, simplesmente essa vontade de viver algo diferente. Cara, o que é diferente? Ou só o que você consome? Ou só o que você vê o tempo todo? Inclusive, eu salvei uma frase aqui que eu acho que vai fazer bem sentido. Ah, tá, ela fala sobre... Tem um capítulo, né, do livro que ela traz uma perspectiva muito legal. Deixa eu ver o... Não é esse. É outro. Um capítulo... Cadê? Aqui, 2. Que eu tô bem no comecinho. Ninguém tem pena de pessoas felizes. E aí ela explica sobre isso. Eu grifei várias partes. Ela fala uma coisa que eu gostei muito, inclusive eu quero gravar um EP sobre isso. Ela diz, crescer é também não encarar o mundo como se tudo fosse pessoal. Sabe? É começar a entender que o mundo não gira em torno de você. É você que acompanha o mundo. As pessoas não estão fazendo tudo para te atacar. É você que aprende observando as pessoas, mas não nesse lugar de coadjuvante. Você não é. Você pode até ser telespectador, mas protagonista da tua própria vida. Porque a gente tem que sempre aprender observando o outro, mas naquele olhar de atenção. E aí tem uma outra frase que eu gostei muito, que fala sobre isso, e ela diz, às vezes a parte mais revolucionária de uma história é quando nada de ruim acontece. Eu sei que é muito normal a gente buscar uma história triste para construir conexão com as pessoas. É já comprovado, coisas, né, tristezas e acontecimentos mais dolorosos criam conexões e a gente acaba se apegando muito a isso. Ou a uma história difícil. Inclusive, né, como se fala? A origem lá do... Oh, meu Deus, esqueci o que eu queria dizer. A jornada do herói gira em torno disso, sabe? E talvez não acontecer nada de ruim, não ter nada para poder se apegar, se apequenar, parar de ver tudo como um grande problema e focar que talvez a vida esteja se comunicando com você e que tenha coisas incríveis para você poder fazer, é tudo de bom que você tem. É isso. E vai construindo tua vidinha, vivendo teus repertórios, aprendendo com o que você tem disponível e também com aquilo que você pode acessar se quiser. Te vejo na próxima segunda. Espero que faça sentido para você. Deixa aqui os seus comentários. Um beijo.